Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Estamos com esse vídeo encerrando o terceiro trimestre do ano 2024 com a lição 13, que tem como título Esté, a portadora das boas novas. Curta, comente, compartilhe e utilize o nosso material na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não se esqueça, nosso quadro fica disponível no final do vídeo para fazer uma revisão ou mesmo adaptar na aula da escola dominical, se você é professor. Deus o abençoe em nome de Jesus. O texto áureo diz: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Está em Esté, capítulo 8, versículo 16. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica encontra-se no livro de Esté, capítulos 8, do verso 4 ao 8, 9, dos versos 29 ao 31, e o capítulo 10, dos versículos 1 ao 3. Nós não iremos ler, mas iremos comentar. A palavra-chave é boas novas. Nós temos 3 objetivos específicos nessa lição. Explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei, discutir as boas notícias da rainha Esté para o seu povo, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Queridos, nesta lição, a continuidade da lição passada, houve o banquete, Esté denuncia Amã e o rei agora edita um decreto para conceder o direito de defesa aos judeus. Esté agiu como uma difusora de boas novas para o seu povo, e Mardoqueu, nessa ocasião, é honrado. Iremos para o nosso esquema resumo, e ele fica disponível mais uma vez no final do vídeo. O primeiro ponto, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O número 1, a humildade de Esté e sua súplica. Queridos, Assuero foi devidamente informado do plano maligno de Amã, da gravidade do decreto que ele mesmo, com seu anel que tinha dado para Amã, estava assinado. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias. De maneira relevante e com humildade, Esté pediu para o rei revogar a ordem assinada por ele, assinada por seu anel. Mas haveria um problema nesta ocasião. O rei não poderia revogar um decreto, porque a lei dos medos e dos persas não permitia. Em Esté capítulo 8, versículos 7 e 8, que está na leitura bíblica, diz: Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e a sela com o anel do rei não é para revogar. Veja que, nesta ocasião, o rei Assuero diz que a lei dos medos e dos persas, selado com o anel do rei, não poderia ser revogada. Agora, ainda havia para os judeus um desafio. Isso nos traz um ensinamento que confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. O número 2, segurança jurídica. Apesar dos aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Média e da Pérsia, eles também estavam debaixo da lei. Havia o império da lei que eles também tinham que obedecer. Nenhuma lei dos medos e dos persas podia ser revogada. E é o que o rei Assuero fala para Esté e para Mardoqueu. Ele também tinha limites na sua autoridade. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, o apóstolo São Paulo nos ensina dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Devemos estar debaixo de autoridade e obedecer, segundo o que nos ensina a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 21, quando Jesus responde
a pergunta acerca de pagar tributo a César ou não, pagamento de tributo, ele fala a seguinte resposta: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja que o tributo de César devia ser pagado, o imposto. Como Mateus aqui mostra a fala de Cristo, o ensinamento dele. Temos uma cidadania terrena e devemos, como cidadãos terrenos, também pagar os nossos tributos. Mas ele acrescenta dizendo: e a Deus o que é de Deus, toda honra e toda glória devemos dar ao Senhor e a nossa devida adoração. É o que Jesus fala aqui da cidadania celestial. Somos de dupla cidadania. Devemos obediência às leis terrenas e também à ordem de Deus, à sua palavra celestial, porque temos dupla cidadania terrena e celestial. Dentro da segurança jurídica, o comentarista faz o seguinte apontamento: em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regradas por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Isto é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais, ou melhor, as alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento. Vou parar por aqui. Note que, em relação à segurança jurídica do Império Persa, até os reis estavam debaixo dessa previsibilidade do império da lei. Era previsível para que houvesse segurança jurídica. Da mesma forma, o comentarista pontua aqui, no nosso país, inclusive, que é um país democrático, todos estamos debaixo da Constituição Federal e ninguém está acima da lei. O número 3, o direito de defesa. Embora a lei dos medos e dos persas impedisse que fosse revogada um decreto da parte do rei selado com seu anel, Assuero permitiu que Mardoqueu e Esté fizessem uma contraordem. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outra, uma espécie de contraordem. Está em Esté capítulo 8, versículo do 8 ao 13. Para que os judeus exercessem o seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado pelo decreto anterior, ou no decreto anterior, como diz o comentarista. Grupos sistematicamente hostis aos judeus havia em todo o império, é o que dá-se a entender na leitura do texto. E esta ordem produziu alegria entre os judeus, esta contraordem que foi também assinada, dando aos judeus o seu direito de defesa. Veja que o comentarista ainda pontua que no dia pretendido na matança aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos judeus. Eles esperavam se assenhorear deles, mas ocorreu o contrário. Somente na cidade de Susa foram mortos 500 homens, incluindo 10 filhos de Amã, 75.000 ao todo no reino persa. Está em Esté capítulo 9, versículos do 11 ao 16. Assim, a rainha Esté suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. O segundo ponto, a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. O número 1, a comemoração dos judeus. No dia 14 do 10º mês, quando passou o dia 13, no dia assinalado da matança dos judeus, e Deus deu, através daquele decreto do rei Assuero, um livramento para o povo confiou em Deus e Deus o livrou. No dia 14 daquele mês, Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim, que nesta festa comemora, ou deveria se comemorar, como se comemora até hoje, o livramento do povo judeu. Os judeus deveriam comemorar esta festa como feriado nacional, inscrito na sua história, o livramento que Deus deu para o povo judeu. Está em Esté capítulo 9, versículos do 20 ao 28.
O número 2, a carta e o decreto de Esté. Após a primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e seu primo escreve agora uma segunda carta, instituindo a festa de Purim, que teria 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirige ao seu povo. Capítulo 9, versículo 32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e a comemoração está presente até os dias de hoje. Anualmente, a festa de Purim é comemorada pelo povo judeu. O número 3, a exaltação de Mardoqueu. Assuero não sabia que Mardoqueu pertencia ao povo da rainha, até Esté denunciar Amã. Nesta ocasião, Mardoqueu é levado até a sua presença e Esté revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã e Esté o pôs sobre a casa do Agagita. Assuero engrandeceu a Mardoqueu ainda mais, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Está em Esté capítulo 10, versículo 3. Está na leitura bíblica em classe, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Queridos, o propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fazemos em nossa vida tem que ser feito para a glória de Deus. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que fazemos na nossa vida, devemos fazer, nos questionando o que fazemos, se é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor em nossa vida. Assim, a rainha Esté emitiu uma contraordem e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. O número 1, uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram papéis importantes no Império Persa. Não foi preciso uma disputa ou uma inversão de papéis neste caso. Esté exerceu o cargo de rainha, sem, contudo, perder o respeito, obediência e honra ao seu primo Mardoqueu, que tinha criado ela como sua filha, pois era órfã de pai e mãe. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada, uma forma que contrastou, por exemplo, com a rainha anterior, com a rainha Vasti. Assim, a firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus na sua vida. O número 2, a banal guerra dos sexos. Queridos, Deus não entra nesse tipo de disputa, que tem propósitos específicos. O primeiro deles visa instigar o ódio e a aversão entre homens e mulheres. Poderíamos pontuar um segundo. É uma luta de classe que visa dividir a sociedade e colocar uns contra os outros. E um propósito terceiro, destruir a base da sociedade, que é a família, o núcleo, a célula mãe da sociedade. No princípio, a Bíblia nos ensina que o Criador os fez macho e fêmea, ou seja, papéis distintos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz o texto que: e criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O comentarista pontua: Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que ele estabeleceu. O número 3, o contexto cristão. Além das mulheres descritas na Bíblia que tiveram papéis relevantes, há diversas mulheres, por exemplo, na história da igreja. O comentarista pontua aqui, algumas nós não iremos ler, mas faça a leitura da revista que vocês vão ver as várias mulheres pontuadas aqui na história da igreja e também mulheres na atualidade, na história recente. São mulheres notáveis, muitas delas permanecem e atuam em solo brasileiro e em todo o mundo. Assim,
a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao final de mais um resumo de aula e desta feita encerrando mais um trimestre. Quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui com saúde para poder cooperar com a obra do Senhor. Nós aprendemos nos livros de Ruth e de Esther que acima de papéis humanos, nós vemos do começo ao fim a providência divina. Deus ainda continua a agir em favor do seu povo. Ficamos por aqui, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.